Título sobre o narcisismo, uma introdução. Subtítulo 1. O termo narcisismo deriva da descrição clínica e foi escolhido por Paul Nock em 1899 para denotar a atitude de uma pessoa que trata seu corpo da mesma forma pela qual o corpo de um objeto sexual é comumente tratado. Outra versão, que o contempla, vale dizer, o afaga e o acaricia até obter satisfação completa através dessas atividades. Desenvolvido até esse grau, o narcisismo passa a significar uma perversão que absorveu a totalidade da vida sexual do indivíduo, exibindo, consequentemente, as características que esperamos encontrar no estudo de todas as perversões. Observadores psicanalíticos foram, consequentemente, surpreendidos pelo fato de que aspectos individuais da atitude narcisista são encontrados em muitas pessoas que sofrem de outras perturbações. Por exemplo, conforme Sarger ressaltou, em homossexuais, e finalmente afigurou-se provável que uma localização da libido que merecesse ser descrita como narcisismo talvez estivesse presente em muito maior extensão, podendo mesmo reivindicar um lugar no curso regular do desenvolvimento sexual humano. Dificuldades do trabalho psicanalítico em neuróticos conduziram à mesma suposição, pois parecia que neles essa espécie de atitude narcisista constituía um dos limites à sua susceptibilidade à influência. O narcisismo, nesse sentido, não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo, do instinto de autopreservação, que, em certa medida, pode justificavelmente ser atribuído a toda criatura viva. Um motivo premente para nos ocuparmos com a concepção de um narcisismo primário e normal surgiu quando se fez a tentativa de incluir o que conhecemos da demência precoce, Kraepelin, ou da esquizofrenia de Breuer, na hipótese da teoria da libido. Esse tipo de pacientes que eu propus fossem denominados de parafrênicos exibem duas características fundamentais: megalomania e desvios de seu interesse do mundo externo, de pessoas e coisas. Em consequência da segunda modificação, tornam-se inacessíveis à influência da psicanálise e não podem ser curados por nossos esforços, mas o afastamento do parafrênico do mundo externo necessita ser mais precisamente caracterizado. Um paciente que sofre de histeria ou de neurose obsessiva enquanto sua doença persiste também desiste de sua relação com a realidade, mas a análise demonstra que ele de modo algum corta suas relações eróticas com as pessoas e as coisas, ainda as retém na fantasia, isto é, ele substitui por um lado os objetos imaginários de sua memória por objetos reais, ou mistura os primeiros com os segundos e, por outro, renuncia à iniciação das atividades motoras para a obtenção de seus objetivos relacionados àqueles objetos. Essa
é a única condição da libido a que podemos legitimamente aplicar o termo introversão da libido, empregado por Jung indiscriminadamente. Com um parafrênico, a situação é diferente. Ele parece realmente ter retirado sua libido de pessoas e coisas do mundo externo, sem substituí-las por outras na fantasia. Quando realmente as substitui, o processo parece ser secundário e constitui parte de uma tentativa de recuperação, destinada a conduzir a libido de volta a objetos. Surge a questão: que acontece à libido que foi afastada dos objetos externos na esquizofrenia? A megalomania, característica desses estados, aponta o caminho. Essa megalomania, sem dúvida, surge às expensas da libido objetal. A libido afastada do mundo externo é dirigida para o ego e assim dá margem a uma atitude que pode ser denominada de narcisismo, mas a própria megalomania não constitui uma criação nova, pelo contrário, é, como sabemos, ampliação e manifestação mais clara de uma condição que já existia previamente. Isso nos leva a considerar o narcisismo que surge através da indução de catexias objetais como sendo secundário, superposto a um narcisismo primário que é obscurecido por diversas influências diferentes. Desejo ressaltar que não me proponho aqui explicar ou penetrar ainda mais no problema da esquizofrenia, limitando-me meramente a reunir o que já foi dito em outras ocasiões, a fim de justificar a introdução do conceito de narcisismo. Essa extensão da teoria da libido, em minha opinião legítima, recebe reforço de um terceiro setor, a saber, de nossas observações e conceitos sobre a vida mental das crianças e dos povos primitivos. Nos segundos encontramos características que, se ocorressem isoladamente, poderiam ser atribuídas à megalomania, uma superestima do poder de seus desejos e atos mentais, a onipotência de pensamentos, uma crença na força taumatúrgica das palavras e uma técnica para lidar com o mundo externo, entre aspas, magia, que parece ser uma aplicação lógica dessas premissas grandiosas nas crianças de hoje, cujo desenvolvimento é muito mais obscuro para nós. Esperamos encontrar uma atitude exatamente análoga em relação ao mundo externo. Assim formamos a ideia de que há uma catexia libidinal original do ego, parte da qual é posteriormente transmitida a objetos, mas que fundamentalmente persiste e está relacionada com as catexias objetais, assim como o corpo de uma ameba está relacionada com os pseudópodes que produz. Em nossas pesquisas, tomando como se tomou sintomas neuróticos como ponto de partida, essa parte da localização da libido permaneceu necessariamente oculta para nós. No início, tudo que observamos foram emanações dessa libido.
as catexias objetais que podem ser transmitidas e retiradas novamente. Também vemos, em linhas gerais, antítese entre a libido do ego e a libido objetal. Quanto mais uma é empregada, mais a outra se esvazia. A libido objetal atinge sua fase mais elevada de desenvolvimento no caso de uma pessoa apaixonada, quando o indivíduo parece desistir de sua própria personalidade em favor de uma catexia objetal, ao passo que temos a condição oposta na fantasia do paranoico, abre parênteses, ou autopercepção, fecha parênteses, do fim do mundo. Finalmente, no tocante à diferenciação das energias psíquicas, somos levados à conclusão de que, para começar, durante o estado de narcisismo, elas existem em conjunto, sendo nossa análise demasiadamente tosca para estabelecer uma distinção entre elas. Somente quando há catexia objetal é que é possível discriminar uma energia sexual, a libido, de uma energia dos instintos do ego. Antes de prosseguir, devo tocar em duas questões que nos levam ao âmago das dificuldades de nosso assunto. Em primeiro lugar, qual a relação entre o narcisismo de que tratamos e o autoerotismo que descrevemos como o estado inicial da libido? Em segundo, se concedemos ao ego uma catexia primária da libido, porque há necessidade de distinguir ainda uma libido sexual de uma energia não sexual dos instintos do ego? A postulação de uma única espécie de energia psíquica não nos pouparia de todas as dificuldades que residem em diferenciar uma energia dos instintos do ego da libido do ego e a libido do ego da libido objetal. No tocante à primeira questão, posso ressaltar que estamos destinados a supor que uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo. O ego tem de ser desenvolvido. Os instintos autoeróticos, contudo, ali se encontram desde o início, sendo, portanto, necessário que algo seja adicionado ao autoerotismo, travessão, uma nova ação psíquica, travessão, a fim de provocar o narcisismo. Provocaremos uma inquietação perceptível em qualquer analista de quem se exige uma resposta definitiva à segunda questão. Não é agradável a ideia de abandonar a questão pela controvérsia teórica estéril, mas nem por isso nos devemos esquivar de uma tentativa de elucidação. É verdade que noções tais como a de uma libido do ego, uma energia dos instintos do ego e assim por diante não são particularmente fáceis de aprender, nem suficientemente ricas de conteúdo. Uma teoria especulativa das relações em questão deveria começar por buscar como base um conceito nitidamente definido, mas sou da opinião de que é exatamente nisso que consiste a diferença entre uma teoria especulativa e uma ciência erigida a partir da interpretação empírica.
Esta última não invejará a especulação por privilégio de ter um fundamento suave, logicamente inatacável, contentando-se de bom grado com conceitos básicos, nebulosos, mal imagináveis, que espera aprender mais claramente no decorrer de seu desenvolvimento, ou que está até mesmo preparada para substituir por outros, pois essas ideias não são o fundamento da ciência no qual tudo repousa. Esse fundamento é tão somente a observação, não são a base, mas o topo de toda a estrutura, e podem ser substituídas e eliminadas sem prejudicá-la. Em nossos dias, a mesma coisa vem acontecendo na ciência da física, cujas noções básicas no tocante à matéria, centros de força, atração, etc., são quase tão discutíveis quanto as noções correspondentes em psicanálise. O valor dos conceitos libido do ego e libido do objeto reside no fato de que se originam do estudo das características íntimas dos processos neuróticos e psicóticos. A diferenciação da libido numa espécie que é adequada ao ego e numa outra que está ligada a objetos é o corolário inevitável de uma hipótese original que estabelecia a distinção entre os instintos sexuais e os instintos do ego. Seja como for, a análise das neuroses de pura transferência, neurose de histeria e obsessiva, compeliu-me a fazer essa distinção. E sei apenas que todas as tentativas para explicar esses fenômenos por outros meios foram inteiramente infrutíferas. Na ausência total de qualquer teoria dos instintos que nos ajude a encontrar nossa orientação, podemos permitir-nos, ou antes, cabe-nos começar por elaborar alguma hipótese para sua conclusão lógica, até que ela ou se desintegre ou seja confirmada. Existem vários pontos a favor da hipótese de ter havido, desde o início, uma separação entre os instintos sexuais e os outros instintos do ego. Além da utilidade de tal hipótese na análise das neuroses de transferência, admito que somente essa segunda consideração não seria destituída de ambiguidade, porquanto poderia tratar-se de uma energia psíquica indiferente que só se torna libido através do ato de catequização de um objeto, mas, em primeiro lugar, a distinção feita nesse conceito corresponde à distinção popular comum entre a fome e o amor. Em segundo lugar, há considerações biológicas a seu favor. O indivíduo leva realmente uma existência dúplice, uma para servir às suas próprias finalidades e a outra como um elo numa corrente que lhe serve contra sua vontade, ou pelo menos involuntariamente. O indivíduo considera a sexualidade como
um dos seus próprios fins, ao passo que, de outro ponto de vista, ele é um apêndice de seu germoplasma, a cuja disposição põe suas energias em troca de uma retribuição de prazer. Ele é o veículo mortal de uma substância possivelmente imortal, como o herdeiro de uma propriedade inalienável, que é o único dono temporário de um patrimônio que lhe sobrevive. Essa separação dos instintos sexuais dos instintos do ego simplesmente refletiria essa função dúplice do indivíduo. Em terceiro lugar, devemos recordar que todas as nossas ideias provisórias em psicologia, presumivelmente, algum dia se basearão numa subestrutura orgânica. Isso torna provável que as substâncias especiais e os processos químicos sejam os responsáveis pela realização das operações da sexualidade, garantindo a extensão da vida individual na da espécie. Estamos levando essa probabilidade em conta ao substituirmos as substâncias químicas especiais por forças psíquicas especiais. Tento, em geral, manter a psicologia isenta de tudo que lhe seja diferente em natureza, inclusive das linhas biológicas de pensamento. Por essa mesma razão, gostaria nessa altura de admitir expressamente que a hipótese de instintos do ego e instintos sexuais separados, isto é, a teoria da libido, está longe de repousar inteiramente numa base psicológica, extraindo seu principal apoio da biologia, mas serei suficientemente coerente com minha norma geral para abandonar essa hipótese se o próprio trabalho psicanalítico vier a produzir alguma outra hipótese mais útil sobre os instintos. Até agora, isso não aconteceu. Pode ocorrer que, com mais fundamento e numa visão de maior alcance, a energia sexual, a libido, seja apenas o produto de uma diferenciação da energia que atua generalizadamente na mente, mas tal assertiva não tem qualquer relevância. Relaciona-se com assuntos que se acham tão afastados dos problemas de nossa observação e a respeito dos quais conhecemos tão pouco que é igualmente ocioso contestá-la ou afirmá-la. Essa identidade primordial talvez tenha tão pouco que ver com nossos interesses analíticos quanto o parentesco primordial de todas as raças da humanidade tem que ver com a prova de parentesco exigida a fim de se estabelecer um direito legal de herança. Todas essas especulações não nos levam a parte alguma, visto não podermos esperar que outra ciência nos apresente as conclusões finais sobre a teoria dos instintos. É muito mais objetivo tentar ver que luz pode ser lançada sobre esse problema básico da biologia,
por uma síntese dos fenômenos psicológicos. Enfrentemos a possibilidade de erro, mas não nos deixemos dissuadir de buscar as implicações lógicas da hipótese que, em primeiro lugar, adotamos de uma antítese entre os instintos do ego e os instintos sexuais, hipótese a qual fomos forçosamente conduzidos pela análise das neuroses de transferência e de verificar se ela se mostra destituída de contradições e se é profícua e se pode ser aplicada também a outras perturbações, como a esquizofrenia. Seria naturalmente uma questão diferente se provasse que a teoria da libido já fracassou na tentativa de explicar essa segunda doença. Isso foi asseverado por Jung em 1912, e é por causa disso que me vi obrigado a entrar nessa última discussão, da qual gostaria de ter sido poupado. Teria preferido seguir até o fim o caminho trilhado na análise do caso Schreber, sem qualquer discussão de suas premissas. Mas a asserção de Jung é, para dizer o mínimo, prematura. Os fundamentos que apresenta para ela são deficientes. Em primeiro lugar, recorre a uma confissão que eu teria feito de que fora obrigado, devido às dificuldades da análise de Schreber, a estender o conceito de libido, isto é, a de desistir de seu conteúdo sexual e a identificar a libido com o interesse psíquico em geral. Ferenczi, 1913, numa crítica exaustiva à obra de Jung, já disse tudo o que é necessário a título de correção dessa interpretação errônea. Posso apenas corroborar sua crítica e repetir que jamais fiz tal retratação no tocante à teoria da libido. Outro argumento de Jung, a saber que não podemos supor que a retirada da libido seja em si mesma suficiente para acarretar a perda da função normal da realidade. Não é um argumento, mas um ditame, abre aspas, isso ocorre em petição de princípio, fecha aspas, e poupa discussão, pois se e como isso é possível era precisamente o ponto que devia estar sob investigação. Em sua grande obra seguinte, Jung, 1913, simplesmente falha na solução que eu havia indicado, abre aspas, ao mesmo tempo, fecha aspas, escreve, abre aspas, ainda há o seguinte a ser levado em consideração, um ponto ao qual incidentalmente Freud se refere em sua obra sobre o caso Schreber, 1911, fecha parênteses, que a introversão da libido sexualis conduz a uma catexia do ego e que possivelmente é isso que produz o resultado de uma perda da realidade. É realmente uma possibilidade tentadora explicar a psicologia da perda da realidade dessa maneira, mas Jung não vai muito além no exame dessa possibilidade.
Algumas linhas adiante, ele a põe de lado com a observação de que essa determinante resultaria na psicologia de uma anacoreta ascético, não em demência precoce. Com pouco, essa analogia inadequada pôde ajudar-nos a resolver a questão. Fica claro pela consideração de que uma anacoreta dessa espécie que tenta erradicar todos os traços de interesse sexual, abre parênteses, mas só no sentido popular da palavra sexual, fecha parênteses, nem sequer necessariamente exibe qualquer localização patogênica da libido. Ele pode ter desviado inteiramente seu interesse sexual dos seres humanos, contudo, pode tê-lo sublimado num interesse elevado pelo divino, pela natureza ou pelo reino animal, sem que sua libido tenha sofrido introversão até suas fantasias ou retorno a seu ego. Essa analogia pareceria excluir por antecipação a possibilidade de se estabelecer uma diferenciação entre o interesse que emana de fontes eróticas e os outros. Recordemos, além disso, que as pesquisas da escola suíça, por mais valiosas que sejam, elucidaram apenas duas facetas do quadro da demência precoce, travessão: a presença nele de complexos que conhecemos tanto em indivíduos saudáveis como em neuróticos e a similaridade das fantasias que nele ocorrem com mitos populares, travessão. Mas não puderam lançar mais luz alguma sobre o mecanismo da doença. Podemos então repudiar a asserção de Jung, segundo a qual a teoria da libido não só malogrou na tentativa de explicar a demência precoce, como também, portanto, é eliminada em relação às outras neuroses. Subtítulo 2. Parece-me que certas dificuldades especiais perturbam o estudo direto do narcisismo. Nosso principal meio de acesso a ele continuará a ser, provavelmente, a análise das parafrenias, assim como as neuroses de transferência nos permitiram traçar os impulsos instintuais libidinais. Também a demência precoce e a paranoia nos fornecerão uma compreensão interna, insight da psicologia do ego. Mais uma vez, a fim de chegar à compreensão do que parece tão simples em fenômenos normais, teremos de recorrer ao campo da patologia com suas distorções e exageros. Ao mesmo tempo, outros meios de abordagem nos permanecem acessíveis e, através deles, podemos obter um conhecimento melhor do narcisismo. Passarei a examiná-los agora na seguinte ordem: o estudo da doença orgânica, da hipocondria e da vida erótica dos sexos. Ao avaliar a influência da doença orgânica sobre a distribuição da libido, sigo uma sugestão que me foi feita verbalmente por Sandor Ferenczi. É do conhecimento de todos, e eu o aceito como coisa natural,
que uma pessoa atormentada por dor e mal-estar orgânico deixa de se interessar pelas coisas do mundo externo, na medida em que não dizem respeito a seu sofrimento. Uma observação mais detida nos ensina que ela também retira o interesse libidinal de seus objetos amorosos. Enquanto sofre, deixa de amar. A banalidade desse fato não justifica que deixemos de traduzi-lo. Nos termos da teoria da libido, devemos então dizer: o homem enfermo retira suas catexias libidinais de volta para o seu próprio ego e as põe para fora novamente quando se recupera. Abre aspas, concentrada está a sua alma, fecha aspas, diz Wilhelm Busch a respeito do poeta que sofre de dor de dentes, abre aspas, no estreito orifício do molar, fecha aspas. Aqui a libido e o interesse do ego partilham do mesmo destino e são mais uma vez indistinguíveis. Tá escrito indistinguíveis, mas acredito que seja indistinguíveis entre si. O egoísmo familiar do enfermo abrange os dois. Achamos isso tão natural porque estamos certos de que, na mesma situação, nosso comportamento seria idêntico. A maneira pelo qual os sentimentos de quem ama, por mais forte que sejam, são banidos pelos males corpóreos e de súbito substituídos por uma indiferença completa, constitui um tema que tem sido consideravelmente explorado por escritores humorísticos. A condição do sono também se assemelha à doença por acarretar uma retirada narcisista das posições da libido até o próprio eu do indivíduo, ou, mais precisamente, até o desejo único de dormir. O egoísmo dos sonhos ajusta-se muito bem nesse contexto. Em ambos os estados, temos, pelo menos, exemplos de alterações na distribuição da libido, que são resultantes de uma modificação no ego. A hipocondria, da mesma forma que a doença orgânica, manifesta-se em sensações corpóreas, aflitivas e penosas, tendo sobre a distribuição da libido o mesmo efeito que a doença orgânica. O hipocondríaco retira tanto o interesse quanto a libido. A segunda forma, especialmente acentuada, dos objetos do mundo externo, concentrando ambos no órgão que lhe prende a atenção. Torna-se agora evidente uma diferença entre a hipocondria e a doença orgânica. Na segunda, as sensações aflitivas baseiam-se em mudanças demonstráveis, orgânicas. Na primeira, isso não ocorre, mas estaria inteiramente de acordo com nossa concepção geral dos processos de neurose se resolvêssemos dizer que a hipocondria deve estar certa. Deve-se supor que as modificações orgânicas também estão presentes nela. Mas o que seriam essas mudanças?
deixar-nos-emos guiar nessa altura por nossa experiência, a qual mostra que as sensações corpóreas de natureza desagradável, comparáveis às da hipocondria, ocorrem também nas outras neuroses. Já tive ocasião de dizer que me inclino a classificar a hipocondria juntamente com a neurastenia e a neurose de angústia como uma terceira neurose real. Provavelmente não seria ir muito longe supor que, no caso das outras neuroses, uma pequena dose de hipocondria também se forma regularmente ao mesmo tempo. Temos o melhor exemplo disso, creio eu, na neurose de angústia com sua superestrutura de histeria. Ora, o protótipo familiar de um órgão que é dolorosamente delicado, que de alguma forma é alterado e que, contudo, não está doente no sentido comum do termo, é o órgão genital em seus estados de excitação. Nessa condição, ele fica congestionado de sangue, entumecido e umectado, sendo a sede de uma multiplicidade de sensações. Descrevamos agora, tomando qualquer parte do corpo, sua atitude de evitar estímulos sexualmente excitantes à mente, como sendo sua erogenicidade, e reflitamos ainda que as considerações nas quais se baseou nossa teoria da sexualidade de há muito nos habitou a ideia de que certas outras partes do corpo, as zonas erógenas, podem atuar como substitutos dos órgãos genitais e se comportarem analogamente a eles. Temos então apenas mais um passo a dar. Podemos decidir considerar a erogenicidade como uma característica geral de todos os órgãos e, então, podemos falar de um aumento ou diminuição dela numa parte específica do corpo. Para cada uma das modificações da erogenicidade dos órgãos, poderia então verificar-se uma modificação paralela da catexia libidinal do ego. Tais fatores constituíram aquilo que acreditamos estar subjacente à hipocondria e aquilo que pode exercer o mesmo efeito sobre a distribuição da libido, tal como produzida por uma doença material dos órgãos. Vemos que, se acompanharmos essa linha de raciocínio, nos defrontaremos não só com o problema da hipocondria, mas também com o das outras neuroses reais, a neurastenia e a neurose de angústia. Paremos, portanto, nesse ponto. Não pertence ao âmbito de uma indagação puramente psicológica penetrar tanto nas fronteiras da pesquisa fisiológica. Mencionarei simplesmente que, a partir desse ponto de vista, podemos suspeitar que a relação da hipocondria com a parafrenia é semelhante à das outras neuroses reais, com a histeria e a neurose obsessiva. Podemos desconfiar, vale dizer, que
ela está na dependência da libido do ego, assim como as outras estão na da libido objetal, e que a ansiedade hipocondríaca é a contrapartida, enquanto provém da libido do ego, da ansiedade neurótica. Além disso, visto já estarmos familiarizados com a ideia de que o mecanismo do adoecer e da formação de sintomas nas neuroses de transferência, travessão, o caminho da introversão para a regressão, travessão, deve ficar vinculado a um represamento da libido objetal. Podemos também ficar mais perto da ideia de um represamento da libido do ego e podemos estabelecer uma relação dessa ideia com os fenômenos da hipocondria e da parafrenia. Nesse ponto, nossa curiosidade naturalmente perguntará: por que esse represamento da libido no ego teria de ser experimentado como desagradável? Contentar-me-ei com a resposta de que o desprazer é sempre a expressão de um grau mais elevado de tensão, e que, portanto, o que ocorre é que uma quantidade no campo dos acontecimentos materiais é transformada aqui como em outros lugares na qualidade psíquica do desprazer. Não obstante, talvez o fator decisivo para a geração do desprazer não seja a magnitude absoluta do acontecimento material, mas antes alguma função específica dessa magnitude absoluta. Aqui podemos até mesmo aventurar-nos a abordar a questão de saber o que torna absolutamente necessário para nossa vida mental ultrapassar os limites do narcisismo e ligar a libido a objetos. A resposta decorrente de nossa linha de raciocínio mais uma vez seria de que essa necessidade surge quando a catexia do ego com a libido excede certa quantidade. Um egoísmo forte constitui uma proteção contra o adoecer, mas, num último recurso, devemos começar a amar a fim de não adoecermos e estamos destinados a cair doentes se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar. Isso acompanha mais ou menos os versos do quadro que Heine traça sobre a psicogênese da criação. Krankheit ist Wochen der letzte Grund des ganzen Schöpfungsdrangs. Jessen ist kraftend konnten ich. Genesem ist kraftend wurt ich. Gesund. Lembrando que eu não falo essa língua, então eu só estou tentando ler o mais próximo do que eu acredito que seja. Reconhecemos nosso aparelho mental como sendo, acima de tudo, um dispositivo destinado a dominar as excitações que, de outra forma, seriam mantidas como aflitivas ou teriam efeito patogênico. Sua elaboração na mente auxilia de forma marcante um escoamento das excitações que são incapazes de descarga direta para fora ou para as quais tal descarga é, no momento, indesejável.
No primeiro caso, contudo, é indiferente que esse processo interno de elaboração seja efetuado em objetos reais ou imaginários. A diferença não surge senão depois, caso a transferência da libido para objetos irreais, introversão, tenha ocasionado seu represamento. Nos parafrênicos, a megalomania permite uma semelhante elaboração interna da libido, que voltou ao ego, talvez apenas quando a megalomania fale, o represamento da libido no ego se torne patogênico e inicie o processo de recuperação que nos dá a impressão de ser uma doença. Tentarei aqui penetrar um pouco mais no mecanismo da parafrenia e reunirei os conceitos que já me pareçam merecedores de consideração. A diferença entre as afecções parafrênicas e as neuroses de transferência parece-me estar na circunstância de que, nas primeiras, a libido liberada pela frustração não permanece ligada a objetos na fantasia, mas se retira para o ego. A megalomania corresponderia, por conseguinte, ao domínio psíquico dessa última quantidade de libido e seria assim a contrapartida da introversão para as fantasias que é encontrada nas neuroses de transferência. Uma falha dessa função psíquica dá margem à hipocondria da parafrenia, e isso é homólogo à ansiedade das neuroses de transferência. Sabemos que essa ansiedade pode ser transformada por uma elaboração psíquica ulterior, isto é, por conversão, formação de reação ou construção de proteções, fobias. O processo correspondente nos parafrênicos consiste numa tentativa de restauração, a qual se devem as surpreendentes manifestações da doença, de uma vez que a parafrenia com frequência, se não geralmente, acarreta apenas um desligamento parcial da libido dos objetos. Podemos distinguir 3 grupos de fenômenos do quadro clínico. 1. Os que representam o que resta de um estado normal de neurose, fenômenos residuais. 2. Os que representam um processo mórbido, afastamento da libido dos seus objetos e, além disso, megalomania, hipocondria, perturbações afetivas e todo tipo de regressão. 3. Os que representam a restauração, nos quais a libido é, mais uma vez, ligada a objetos como uma histeria na demência precoce ou na parafrenia propriamente dita, ou como uma neurose obsessiva na paranoia. Essa nova catexia libidinal difere da primária por partir de outro nível e sob outras condições. A diferença entre as neuroses de transferência que ocorrem no caso de uma nova espécie de catexia libidinal e as formações correspondentes onde o ego é normal devem ser capazes de nos proporcionar a compreensão interna, insight,
mais profunda da estrutura de nosso aparelho mental. Uma terceira maneira pela qual podemos abordar o estudo do narcisismo é através da observação da vida erótica dos seres humanos, com suas várias espécies de diferenciação no homem e na mulher. Assim como a libido objetal inicialmente ocultava de nossa observação a libido do ego, também em relação à escolha de objeto nas crianças de tenra idade e nas crianças em crescimento, o que primeiro notamos foi que elas derivavam seus objetos sexuais de suas experiências de satisfação. As primeiras satisfações sexuais autoeróticas são experimentadas em relação com funções vitais que servem à finalidade de autopreservação. Os instintos sexuais estão de início ligados à satisfação dos instintos do ego. Somente depois é que eles se tornam independentes destes e, mesmo então, encontramos uma indicação dessa vinculação original no fato de que os primeiros objetos sexuais de uma criança são as pessoas que se preocupam com sua alimentação, cuidados e proteção, isto é, no primeiro caso, sua mãe ou quem quer que a substitua lado a lado. Contudo, com esse tipo e fonte de escolha objetal que pode ser denominado o tipo anaclítico ou de ligação, a pesquisa da psicanálise revelou um segundo tipo que não estávamos preparados para encontrar. Descobrimos de modo especialmente claro em pessoas cujo desenvolvimento libidinal sofreu alguma perturbação, tais como pervertidos e homossexuais que, em sua escolha ulterior dos objetos amorosos, elas adotaram como modelo não sua mãe, mas seus próprios eus. Procuram inequivocamente a si mesmas como um objeto amoroso e exibem um tipo de escolha objetal que deve ser denominado narcisista. Nessa observação temos o mais forte dos motivos que nos levaram a adotar a hipótese do narcisismo. Não concluímos, contudo, que os seres humanos se acham divididos em dois grupos acentuadamente diferenciados conforme sua escolha objetal. Se coadune com o tipo anaclítico ou o narcisista. Pelo contrário, presumimos que ambos os tipos de escolha objetal estão abertos a cada indivíduo, embora ele possa mostrar preferência por um ou por outro. Dizemos que um ser humano tem originalmente dois objetos sexuais, travessão, ele próprio e a mulher que cuida dele, travessão. E ao fazê-lo, estamos postulando a existência de um narcisismo primário em todos, o qual em alguns casos pode manifestar-se de forma dominante em sua escolha objetal. Uma comparação entre os sexos masculino e feminino indica então que existem diferenças fundamentais entre eles no tocante a seu tipo de escolha objetal, embora essas diferenças naturalmente não sejam universais.
O amor objetal completo do tipo de ligação é, propriamente falando, característico do indivíduo do sexo masculino. Ele exibe a acentuada supervalorização sexual que se origina, sem dúvida, do narcisismo original da criança, correspondendo assim a uma transferência desse narcisismo para o objeto sexual. Essa supervalorização sexual é a origem do estado peculiar de uma pessoa apaixonada, um estado que sugere uma compulsão neurótica, cuja origem pode, portanto, ser encontrada num empobrecimento do ego em relação à libido, em favor do objeto amoroso. Já com o tipo feminino mais frequentemente encontrado, provavelmente o mais puro e o mais verdadeiro, o mesmo não ocorre. Com o começo da puberdade, o amadurecimento dos órgãos sexuais femininos, até então em estado de latência, parece ocasionar a intensificação do narcisismo original, e isso é desfavorável para o desenvolvimento de uma verdadeira escolha objetal, com a concomitante supervalorização sexual. As mulheres, especialmente se forem belas, ao crescerem, desenvolvem certo autocontentamento que as compensa pelas restrições sociais que lhes são impostas em sua escolha objetal. Rigorosamente falando, tais mulheres amam apenas a si mesmas, com uma intensidade comparável à do amor do homem por elas. Sua necessidade não se acha na direção de amar, mas de serem amadas, e o homem que preencher essa condição cairá em suas boas graças. A importância desse tipo de mulher para a vida erótica da humanidade deve ser levada em grande consideração. Tais mulheres exercem o maior fascínio sobre os homens, não apenas por motivos estéticos, visto que em geral são as mais belas, mas também por uma combinação de interessantes fatores psicológicos, pois parece muito evidente que o narcisismo de outra pessoa exerce grande atração sobre aqueles que renunciaram a uma parte de seu próprio narcisismo e estão em busca do amor objetal. O encanto de uma criança reside em grande medida em seu narcisismo, seu autocontentamento e inacessibilidade, assim como também o encanto de certos animais que parecem não se preocupar conosco, tais como os gatos e os grandes animais carniceiros. Realmente, mesmo os grandes criminosos e os humoristas, conforme representados na literatura, atraem nosso interesse pela coerência narcisista com que conseguem afastar do ego qualquer coisa que o diminua. É como se os invejássemos por manterem um bem-aventurado estado de espírito, uma posição libidinal inatacável, que nós próprios já abandonamos. O grande encanto das mulheres narcisistas tem, contudo, o seu reverso. Grande parte da insatisfação daquele que ama, de suas dúvidas quanto ao amor da mulher, de suas queixas quanto à natureza enigmática da mulher,
tem suas raízes nessa incongruência entre os tipos de escolha de objeto. Talvez não seja fora de propósito apresentar aqui a certeza de que essa descrição da forma feminina de vida erótica não se deve a qualquer desejo tendencioso de minha parte, no sentido de depreciar as mulheres. Afora o fato de essa tendenciosidade ser inteiramente estranha a mim, sei que essas diferentes linhas de desenvolvimento correspondem à diferenciação de funções num todo biológico altamente complicado. Além disso, estou pronto a admitir que existe um número bem grande de mulheres que amam de acordo com os moldes do tipo masculino e também que desenvolvem a supervalorização sexual própria àquele tipo. Mesmo para as mulheres narcisistas, cuja atitude para com os homens permanece fria, há um caminho que leva ao amor objetal completo. Na criança que geram uma parte de seu próprio corpo, as confronta como um objeto estranho, ao qual, partindo de seu próprio narcisismo, podem então dar um amor objetal completo. Existem ainda outras mulheres que não têm de esperar por um filho a fim de darem um passo no desenvolvimento do narcisismo secundário para o amor objetal. Antes da puberdade, sentem-se masculinas e se desenvolvem de alguma forma ao longo de linhas masculinas. Depois de essa tendência ter sido interrompida de repente, ao alcançarem a maturidade feminina, ainda retém a capacidade de anseio por um ideal masculino travessão, ideal que é de fato uma sobrevivência da natureza de menino que outrora possuíram. O que eu disse até agora, à guisa de indicação, pode ser concluído por um breve sumário dos caminhos que levam à escolha de um objeto. Uma pessoa pode amar, 1. Em conformidade com o tipo narcisista. A. O que ela própria é, isto é, ela mesma. B. O que ela própria foi. C. O que ela própria gostaria de ser. D. Alguém que foi uma vez parte dela mesma. 2. Em conformidade com o tipo anaclítico de ligação. A. A mulher que a alimenta. B. O homem que a protege. E a sucessão de substitutos que tomam seu lugar. A inclusão do caso C do primeiro tipo não pode ser justificada até uma etapa posterior deste exame. A significância da escolha objetal narcisista para a homossexualidade nos homens deve ser considerada em relação a outra coisa. O narcisismo primário das crianças, por nós pressuposto, e que forma um dos postulados de nossas teorias da libido, é menos fácil de aprender pela observação direta do que de confirmar por alguma outra inferência. Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivência e
reprodução de seu próprio narcisismo que de há muito abandonaram. O indicador digno de confiança constituído pela supervalorização, que já reconhecemos como um estigma narcisista no caso da escolha objetal, domina, como todos nós sabemos, sua atitude emocional. Assim, eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho. Travessão, que uma observação sóbria não permitiria a travessão, e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele, abre parênteses. Incidentalmente, a negação da sexualidade nas crianças está relacionada a isso, fecha parênteses. Além disso, sentem-se inclinados a suspender, em favor da criança, o funcionamento de todas as aquisições culturais que seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar e a renovar em nome dela as reivindicações aos privilégios de há muito por eles próprios abandonados. A criança terá mais divertimentos que seus pais. Ela não ficará sujeita às necessidades que eles reconheceram como supremas na vida. A doença, a morte, a renúncia ao prazer, restrições à sua vontade própria não a atingirão. As leis da natureza e da sociedade serão abrogadas em seu favor. Ela será mais uma vez realmente o centro e o âmago da criação. Travessão, Sua Majestade, o bebê. Como outrora nós mesmos nos imaginávamos, a criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram. O menino se tornará um grande homem e um herói em lugar do pai, e a menina se casará com um príncipe como compensação para sua mãe. No ponto mais sensível do sistema narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade, a segurança é alcançada por meio do refúgio na criança, o amor dos pais tão comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual, transformado em amor objetal, inequivocamente revela sua natureza anterior. Subtítulo 3: Os distúrbios aos quais o narcisismo original de uma criança se acha exposto, as reações com que ela procura proteger-se deles e os caminhos aos quais fica sujeito ao fazê-lo. Travessão, tais são os temas que proponho deixar de lado como importante campo de trabalho ainda por explorar. Sua parte mais importante, contudo, pode ser isolada sob a forma do complexo de castração. Nos meninos, a ansiedade em relação ao pênis, nas meninas, a inveja do pênis, e tratada em conexão com o efeito da coerção inicial da atividade sexual. A pesquisa psicanalítica em geral nos permite reconstituir as vicissitudes sofridas pelos instintos libidinais quando estes, isolados dos instintos do ego, ficam
em oposição a eles, mas no campo específico do complexo de castração. Ela nos permite inferir a existência de uma época e de uma situação psíquica nas quais os dois grupos de instintos, ainda atuando em uníssono e inseparavelmente mesclados, surgem como interesses narcisistas. Foi desse contexto que Adler, 1910, extraiu seu conceito de protesto masculino, quase elevando-o à posição de única força motora na formação tanto do caráter quanto da neurose e baseando-o não numa tendência narcisista e, portanto, ainda libidinal, mas numa valorização social. A pesquisa psicanalítica reconheceu, desde o início, a existência e a importância do protesto masculino, mas o tem considerado, contrariamente a Adler, como sendo narcisista em sua natureza e oriundo do complexo de castração. O protesto masculino está relacionado à formação do caráter, em cuja gênese penetra juntamente com muitos outros fatores, sendo, contudo, inteiramente inadequado para explicar os problemas das neuroses, no tocante às quais Adler nada leva em conta, a não ser a maneira pela qual elas servem aos instintos do ego. Acho inteiramente impossível situar a gênese da neurose na estreita base do complexo de castração, por mais poderosamente que nos homens esse complexo ocupe o primeiro plano entre suas resistências à cura de uma neurose. Incidentalmente, conheço casos de neurose em que o protesto masculino, ou como encaramos o complexo de castração, não desempenha qualquer papel patogênico, nem sequer chegando a aparecer. A observação de adultos normais revela que sua megalomania antiga foi arrefecida e que as características psíquicas a partir das quais inferimos seu narcisismo infantil foram apagadas. Que aconteceu à libido do ego? Devemos supor que toda ela se converteu em catexias objetais? Essa possibilidade é claramente contrária ao encaminhamento de nossa argumentação. Podemos, porém, encontrar uma sugestão em outra resposta para a pergunta na psicologia da repressão. Sabemos que os impulsos instintuais libidinais sofrem a vicissitude da repressão patogênica se entram em conflito com as ideias culturais e éticas do indivíduo. Com isso, nunca queremos dizer que o indivíduo em questão dispõe de um conhecimento meramente intelectual da existência de tais ideias. Sempre queremos dizer que ele as reconhece como um padrão para si próprio, submetendo-se às exigências que elas lhe fazem. A repressão, como dissemos, provém do ego. Poderíamos dizer com maior exatidão que provém do amor próprio do ego. As mesmas impressões, experiências, impulsos e desejos aos quais um homem se entrega
ou que pelo menos elabora conscientemente, serão rejeitados com a maior indignação por outro, ou mesmo abafados antes que entrem na consciência. A diferença entre os dois que encerra o fator condicionante da repressão pode ser facilmente expressa em termos que permitem seja ela explicada pela teoria da libido. Podemos dizer que o próprio homem fixou um ideal em si mesmo pelo qual mede seu ego real, ao passo que o outro não formou qualquer ideal desse tipo. Para o ego, a formação de um ideal seria o fator condicionante da repressão. Esse ego ideal é agora o alvo do amor de si mesmo, self-love, desfrutado na infância pelo ego real. O narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a esse novo ego ideal, o qual, como o ego infantil, se acha possuído de toda perfeição de valor, como acontece sempre que a libido está envolvida. Mais uma vez, aqui o homem se mostra incapaz de abrir mão de uma satisfação de que outrora desfrutou. Ele não está disposto a renunciar à perfeição narcisista de sua infância e quando, ao crescer, se vê perturbado pelas admoestações de terceiros e pelo despertar de seu próprio julgamento crítico, de modo a não mais poder reter aquela perfeição, procura recuperá-la sob a nova forma de um ego ideal. O que ele projeta diante de si como sendo seu ideal é o substituto do narcisismo perdido de sua infância, na qual ele era o seu próprio ideal. Somos naturalmente levados a examinar a relação entre essa formação de um ideal e a sublimação. A sublimação é um processo que diz respeito à libido objetal e consiste no fato de o instinto se dirigir no sentido de uma finalidade diferente e afastada da finalidade da satisfação sexual. Nesse processo, a tônica recai na deflexão da sexualidade. A idealização é um processo que diz respeito ao objeto por ela. Esse objeto, sem qualquer alteração em sua natureza, é engrandecido e exaltado na mente do indivíduo. A idealização é possível tanto na esfera da libido do ego quanto na libido objetal. Por exemplo, a supervalorização sexual de um objeto é uma idealização do mesmo, na medida em que a sublimação descreve algo que tem que ver com o instinto e a idealização algo que tem que ver com o objeto. Os dois conceitos devem ser distinguidos um do outro. A formação de um ideal do ego é muitas vezes confundida com a sublimação do instinto, em detrimento de nossa compreensão dos fatos. Um homem que tenha trocado seu narcisismo para abrigar um ideal elevado do ego, nem por isso foi necessariamente bem-sucedido em sublimar seus instintos libidinais. É verdade que o ideal do ego exige tal sublimação,
mas não pode fortalecê-la. A sublimação continua a ser um processo especial que pode ser estimulado pelo ideal, mas cuja execução é inteiramente independente de tal estímulo. É precisamente nos neuróticos que encontramos as mais acentuadas diferenças de potencial entre o desenvolvimento de seu ideal do ego e a dose de sublimação de seus instintos libidinais primitivos e, em geral, é muito mais difícil convencer um idealista a respeito da localização inconveniente de sua libido do que um homem simples cujas pretensões permaneceram mais moderadas. Além disso, a formação de um ideal do ego e a sublimação se acham relacionadas de forma bem diferente. A causação da neurose. Como vimos, a formação de um ideal aumenta as exigências do ego, constituindo o fator mais poderoso a favor da repressão. A sublimação é uma saída, uma maneira pela qual essas exigências podem ser atendidas sem envolver repressão. Não nos surpreenderíamos se encontrássemos um agente psíquico especial que realizasse a tarefa de assegurar a satisfação narcisista proveniente do ideal do ego e que, com essa finalidade em vista, observasse constantemente o ego real, medindo-o por aquele ideal, admitindo-se que esse agente de fato existia. De forma alguma seria possível chegar a ele como se fosse uma descoberta. Travessão. Podemos tão somente reconhecê-lo, pois podemos supor que aquilo que chamamos de consciência possui as características exigidas. O reconhecimento desse agente nos permite compreender os chamados, abre aspas, delírios de sermos notados, fecha aspas, ou, mais corretamente, de sermos vigiados, que constituem sintomas tão marcantes nas doenças paranoides, podendo também ocorrer como uma forma isolada de doença ou intercalados numa neurose de transferência. Pacientes desse tipo queixam-se de que todos os seus pensamentos são conhecidos e suas ações vigiadas e supervisionadas. Eles são informados sobre o funcionamento desse agente por vozes que caracteristicamente lhes falam na terceira pessoa. Abre parênteses, agora ela está pensando nisso de novo, agora ele está saindo, fecha parênteses. Essa queixa é justificada, ela descreve a verdade. Um poder dessa espécie que vigia, que descobre e que critica todas as nossas intenções, existe realmente. Na realidade, existe em cada um de nós, em nossa vida normal,
Os delírios de estar sendo vigiado apresentam esse poder numa forma regressiva, revelando assim sua gênese e a razão por que o paciente fica revoltado contra ele, pois o que induziu o indivíduo a formar um ideal do ego em nome do qual sua consciência atua como vigia, surgiu da influência crítica de seus pais, transmitida a ele por intermédio da voz, aos quais vieram juntar-se, à medida que o tempo passou, aqueles que o educaram e lhe ensinaram a inumerável, indefinível corte de todas as outras pessoas de seu ambiente, seus semelhantes e a opinião pública. Dessa forma, grandes quantidades de libido de natureza essencialmente homossexual são introduzidas na formação do ideal do ego narcisista, encontrando assim um escoadouro e satisfação em conservá-lo. A instituição da consciência foi, no fundo, uma personificação, primeiro da crítica dos pais e, subsequentemente, da sociedade, processo que se repete quando uma tendência à repressão se desenvolve de uma proibição ou obstáculo que proveio, no primeiro caso, de fora. As vozes, bem como a multidão indefinida, são reconduzidas ao primeiro plano pela doença. E assim, a evolução da consciência se reproduz de forma regressiva, mas a revolta contra esse agente de censura brota não só do desejo por parte do indivíduo, abre parênteses, de acordo com o caráter fundamental de sua doença, fecha parênteses, de libertar-se de todas essas influências, a começar pela dos pais, mas também do fato de retirar sua libido homossexual delas. A consciência do paciente então se confronta com ele de maneira regressiva, como sendo uma influência hostil vinda de fora. As queixas feitas pelos paranoicos também revelam que, no fundo, a autocrítica da consciência coincide com a autoobservação, na qual ela se baseia. Assim, a atividade da mente que assumiu a função da consciência também se coloca a serviço da pesquisa interna, que proporciona à filosofia o material para suas operações intelectuais. Isso pode ter certa relação com a tendência característica dos paranoicos de formar sistemas especulativos. Por certo, será de grande importância para nós encontrar provas da atividade desse agente criticamente observador, que se torna elevada na consciência e na introspecção filosófica, também em outros campos. Mencionarei aqui o que Herbert Silberherr denominou de fenômeno funcional, um dos poucos acréscimos indiscutivelmente valiosos à teoria dos sonhos.
Silberherr, como sabemos, demonstrou que em estados entre o sono e a vigília podemos observar diretamente a tradução dos pensamentos em imagens visuais, mas que, nessas circunstâncias, com frequência, temos a representação não de um conteúdo do pensamento, mas do estado real, disposição, fadiga, etc., da pessoa que luta contra o sono. De forma semelhante, revelou que as conclusões de alguns sonhos ou de algumas divisões de seu conteúdo significam meramente a própria percepção por parte daquele que sonha do seu estado de sono ou de vigília. Silberherr demonstrou assim o papel desempenhado pela observação no sentido dos delírios do paranoico quanto a estar sendo vigiado, travessão. Na formação dos sonhos, esse papel não é constante. Provavelmente desprezei-o por não desempenhar um papel relevante em meus próprios sonhos. Nas pessoas filosoficamente dotadas e habituadas à introspecção, ele pode tornar-se bastante evidente. Lembremo-nos aqui de já termos verificado que a formação de sonhos ocorre sob o domínio de uma censura que força a distorção dos pensamentos oníricos. Não figuramos, contudo, essa censura como tendo um poder especial, mas escolhemos o termo para designar uma faceta das tendências repressivas que regem o ego, a saber, a faceta que está voltada para os pensamentos oníricos. Se penetrarmos ainda mais na estrutura do ego, também poderemos reconhecer no ideal do ego e nas expressões orais dinâmicas da consciência o sensor dos sonhos. Se esse sensor estiver até certo ponto alerta, mesmo durante o sono, poderemos compreender como sua atividade sugerida de autoobservação e de autocrítica, travessão, com pensamentos tais como, abre aspas, agora ele está com muito sono para pensar, fecha aspas, abre aspas, agora ele está despertando, fecha aspas, travessão, presta uma contribuição ao conteúdo do sono. Nessa altura, podemos tentar um exame da atitude de autoestima das pessoas normais e dos neuróticos. Em primeiro lugar, parece-nos que a autoestima expressa o tamanho do ego. Os vários elementos que irão determinar esse tamanho são aqui irrelevantes. Tudo o que uma pessoa possui ou realiza, todo o remanescente do sentimento primitivo de onipotência que sua experiência tenha confirmado, ajuda a aumentar sua autoestima. Aplicando nossa distinção entre os instintos sexuais e os do ego, devemos reconhecer que a autoestima depende intimamente da libido narcisista. Aqui somos apoiados por dois fatos fundamentais.
o de que nos parafrênicos a autoestima aumenta, enquanto que nas neuroses de transferência ela se reduz, e o de que nas relações amorosas o fato de não ser amado reduz os sentimentos de autoestima, enquanto que o de ser amado os aumenta. Como já tivemos ocasião de assinalar, a finalidade e satisfação em uma escolha objetal narcisista consiste em ser amado. Além disso, é fácil observar que a catexia objetal libidinal não eleva a autoestima. A dependência ao objeto amado tem como efeito a redução daquele sentimento. Uma pessoa apaixonada é humilde. Um indivíduo que ama priva-se, por assim dizer, de uma parte de seu narcisismo, que só pode ser substituída pelo amor de outra pessoa por ele. Sob todos esses aspectos, a autoestima parece ficar relacionada com o elemento narcisista do amor. A compreensão da impotência da própria incapacidade de amar, em consequência de perturbação física ou mental, exerce um efeito extremamente diminuidor sobre a autoestima. Aqui, em minha opinião, devemos procurar uma das fontes dos sentimentos de inferioridade experimentados por pacientes que sofrem de neuroses de transferência, sentimentos que esses pacientes estão prontos a relatar. A principal fonte desse sentimento é, contudo, o empobrecimento do ego, por causa das enormes catexias libidinais dele retiradas, travessão, por causa, vale dizer, do dano sofrido pelo ego em função das tendências sexuais que já não estão sujeitas a controle. Adler, 1907, tem razão quando sustenta que, quando uma pessoa dotada de vida mental ativa reconhece uma inferioridade em um de seus órgãos, isso age como estímulo, provocando nessa pessoa um nível mais elevado de realização, mediante supercompensação. Mas, definitivamente, incorreríamos em exagero se, seguindo o exemplo de Adler, procurássemos atribuir toda a realização bem-sucedida a essa inferioridade original de um órgão. Nem todos os pintores são desfavorecidos por uma visão deficiente, e nem todos os oradores foram originariamente gagos, e existem numerosos exemplos de excelentes realizações que brotam de propriedades orgânicas superiores. Na etiologia das neuroses, a inferioridade orgânica e o desenvolvimento imperfeito desempenham um papel insignificante, semelhante ao desempenhado por material perceptual, geralmente ativo na formação dos sonhos. As neuroses fazem uso de tais inferioridades como um pretexto, assim como fazem em relação a qualquer outro fator que se preste a isso,
Somos tentados a acreditar numa paciente neurótica quando ela nos diz que era inevitável adoecer, visto que, por ser feia, deformada ou carente de encantos, ninguém poderia amá-la. Logo, porém, outra neurótica nos prestará melhores esclarecimentos, travessão, pois persiste em sua neurose e em sua aversão à sexualidade, embora pareça mais desejável e seja de fato mais desejada do que a mulher comum. Em sua maioria, as mulheres histéricas são representantes atraentes e mesmo belas de seu sexo, ao passo que, por outro lado, a frequência da fealdade de defeitos orgânicos e de enfermidades nas classes inferiores da sociedade não aumenta a incidência da doença neurótica entre elas. As relações entre autoestima e erotismo, travessão, isto é, catexias objetais libidinais, travessão, podem ser expressas concisamente da seguinte forma: devemos distinguir dois casos, conforme as catexias eróticas sejam egocintônicas ou, pelo contrário, tenham sofrido repressão. No primeiro caso, onde o uso feito da libido é egocintônico, o amor é avaliado como qualquer outra atividade do ego. Amar em si, na medida em que envolva anelo e privação, reduz a autoestima, ao passo que ser amado, ser correspondido no amor e possuir o objeto amado eleva-a mais uma vez. Quando a libido é reprimida, sente-se a catexia erótica como grave esgotamento do ego. A satisfação do amor é impossível e o reenriquecimento do ego só pode ser efetuado por uma retirada da libido de seus objetos. A volta da libido objetal ao ego e sua transformação no narcisismo representa, por assim dizer, um novo amor feliz. E por outro lado, também é verdade que um verdadeiro amor feliz corresponde à condição primeira na qual a libido objetal e a libido do ego não podem ser distinguidas. A importância e o grau de extensão dos tópicos constituem minha justificativa para acrescentar algumas poucas observações de concatenação, algo desconexa. O desenvolvimento do ego consiste num afastamento do narcisismo primário e dá margem a uma vigorosa tentativa de recuperação desse estado. Esse afastamento é ocasionado pelo deslocamento da libido em direção a um ideal do ego imposto de fora, sendo a satisfação provocada pela realização desse ideal. Ao mesmo tempo, o ego emite as catexias objetais libidinais, torna-se empobrecido em benefício dessas catexias, do mesmo modo que o faz em benefício do ideal do ego e se enriquece mais uma vez a partir de suas satisfações no tocante ao objeto
exato do mesmo modo que o faz, realizando seu ideal. Uma parte da autoestima é primária, o resíduo do narcisismo infantil. Outra parte decorre da onipotência que é corroborada pela experiência, a realização do ideal do ego, enquanto uma terceira parte provém da satisfação da libido objetal. O ideal do ego impõe severas condições à satisfação da libido por meio de objetos, pois ele faz com que alguns deles sejam rejeitados por seu censor como sendo incompatíveis, onde não se formou tal ideia. A tendência sexual em questão aparece inalterada na personalidade sob a forma de uma perversão. Tornar a ser seu próprio ideal, como na infância, no que diz respeito às tendências sexuais, não menos do que as outras, isto é, o que as pessoas se esforçam por atingir como sendo sua felicidade. O estar apaixonado consiste num fluir da libido do ego em direção ao objeto, tem o poder de remover as repressões e de reinstalar as perversões. Exalta o objeto sexual, transformando-o num ideal sexual, visto que, com o tipo objetal ou tipo de ligação, o estar apaixonado ocorre em virtude da realização das condições infantis para amar. Podemos dizer que qualquer coisa que satisfaça essa condição é idealizada. O ideal sexual pode fazer parte de uma interessante relação auxiliar com o ideal do ego. Ele pode ser empregado para satisfação substitutiva, onde a satisfação narcisista encontra reais entraves. Nesse caso, uma pessoa amará segundo o tipo narcisista de escolha objetal. Amará o que foi outrora e não é mais, ou então o que possui as excelências que ela jamais teve. A fórmula paralela a que se acaba de mencionar diz o seguinte: o que possui a excelência que falta ao ego para torná-lo ideal é amado. Esse expediente é de especial importância para o neurótico que, por causa de suas excessivas catexias objetais, é empobrecido em seu ego, sendo incapaz de realizar seu ideal do ego. Ele procura então retornar de seu pródigo dispêndio da libido em objetos ao narcisismo, escolhendo um ideal sexual segundo o tipo narcisista que possui as excelências que ele não pode atingir. Isso é a cura pelo amor, que ele geralmente prefere a cura pela análise. Na realidade, ele não pode crer em outro mecanismo de cura. Em geral, traz para o tratamento expectativas dessa espécie, dirigindo-as a pessoas do médico. A incapacidade de amar do paciente, resultante de suas repressões extensivas, naturalmente atrapalha um plano terapêutico dessa natureza. Muitas vezes
se nos depara um resultado não pretendido quando, por meio do tratamento, o paciente é parcialmente liberado de suas repressões, ele suspende o tratamento a fim de escolher um objeto amoroso, deixando que sua cura continue a se processar por uma vida em comum com quem ele ama. Poderíamos ficar satisfeitos com esse resultado se ele não trouxesse consigo todos os perigos de uma dependência mutiladora em relação àquele que o ajuda. O ideal do ego desvenda um importante panorama para a compreensão da psicologia de grupo, além do seu aspecto individual. Esse ideal tem seu aspecto social, constitui também o ideal comum de uma família, uma classe ou uma nação. Ele vincula não somente a libido narcisista de uma pessoa, mas também uma quantidade considerável de sua libido homossexual, que dessa forma retorna ao ego. A falta de satisfação que brota da não realização desse ideal libera a libido homossexual, sendo esta transformada em sentimento de culpa, ansiedade social. Originalmente, esse sentimento de culpa era o temor de punição pelos pais, ou mais corretamente, o medo de perder o seu amor. Mais tarde, os pais são substituídos por um número indefinido de pessoas. A frequente causação da paranoia por um dano ao ego, por uma frustração da satisfação dentro da esfera do ideal do ego, é tornada assim mais inteligível, bem como a convergência da formação do ideal e da sublimação no ideal do ego, e ainda a involução das sublimações e a possível transformação de ideais em perturbações parafrênicas.